Vamos falar sobre século 21 e os desafios a vencer. É um assunto de suma importância. Como sempre, eu peço a tolerância da igreja, a paciência, porque nossos assuntos, eles têm começo, meio e fim. E para que o assunto fique entendido, é necessário que transitemos por todas essas etapas. Para iniciar, nós vamos fazer uma leitura que está no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 21 e o 22. Vamos tomar como base esses dois versículos, porque ele tem um sentido muito significativo. Apocalipse 3, versículo 21 e o 22. Então, nós vamos falar sobre século 21 e os desafios a vencer. O texto sagrado do Apocalipse diz: ao vencedor, dar-lhe-ei que se assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui compromissados com a Tua verdade. Todos nós que aqui comparecemos, Senhor, nós cremos em Ti e buscamos em nossas reuniões o crescimento pelo conhecimento, pela aprendizagem, pela comunhão, pelos momentos que nós passamos juntos na expectativa de um novo dia, de um novo reino. Ajuda-nos, ó Senhor, neste momento, a construir os pensamentos, as atitudes, a forma de compreender e prosseguir nesta jornada da vida. Nos abençoe e nos coloque em plena comunhão contigo. Em o nome de Jesus. Amém. Interessante, igreja, é que todas as cartas que Jesus Cristo enviou para 7 igrejas localizadas na Ásia Menor, apelam que é preciso vencer. Todas elas. Assim como todas elas, isso está no capítulo 2 e no capítulo 3 do Apocalipse. Nós temos ali as 7 mensagens de Cristo. Assim como todas elas usam a mesma expressão no final da mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, igrejas no plural. Existem razões para estas repetições. E muito mais para nós, por causa do avanço do pecado, da concupiscência e da corrupção do gênero humano. Estas palavras de Cristo, elas apelam para entender e tomar decisão em conformidade com as verdades que elas se expressam. Obedeçam. Em si ela está dizendo isso. Diante
dessas mensagens importantes, elas se tornam cada vez mais significativas à medida que o tempo passa. Elas não se perderam no tempo. Por que elas se tornam mais significativas? Porque nem sempre haverá oportunidade de reparação ou arrependimento. Nós temos um costume, e é um costume bom, de dizer: precisamos nos preparar para a vinda de Cristo. Mas, na realidade, nós precisamos nos preparar para hoje. Se você examinar Lucas, capítulo 12, versículo 20, o Senhor disse: e se hoje Deus pedir a tua vida? Percebe? As igrejas, elas enfrentavam sérios desafios. Nós não temos, dentro do conteúdo dessas 7 mensagens, nós não temos intenções de falar sobre martírios e perseguições, porque martírios e perseguições sempre existiram no decorrer da história. Milênios atrás, na época dos profetas, séculos atrás antes de Cristo, prosseguindo posteriormente, no Brasil até o século XVIII. Não sei se vocês estão sabendo disso. Aqui no Brasil se instalava periodicamente os chamados tribunais de inquisições. Só que a nossa história não registrou. Porque quem estava no comando era o poderio do catolicismo romano. Diante disso, o que nós vemos? Uma necessidade de conhecer o que Deus deseja conosco. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Vamos fazer uma viagem no tempo, é lógico, por meio das leituras. Eu não vou ler aqui as 7 mensagens. Eu tenho as ideias construídas. A organização do nosso tempo não permitiria. Mas nós vamos fazer uma viagem no tempo, como se nós estivéssemos retornando àquelas igrejas e observar ali alguns fatos. Alguns fatos que estavam acontecendo lá dentro da comunidade. Com certeza, igreja, nós vamos constatar que a igreja de hoje, além daqueles fatos que aconteciam dentro daquelas 7 igrejas, vive hoje outros fatos relacionados ao pecado, aos desafios, muito mais sutil, ou sutis. Mas por uma questão temática e considerando o momento histórico da igreja cristã, nós trataremos aqui apenas de um perfil teológico do assunto. Não vamos tratar de todos os assuntos que estavam ali. E em seguida, vamos retornar para o nosso tempo e ver como a coisa está. Percebe? Essa é a proposta e a intenção do que nós vamos fazer. Portanto, chegamos ali na igreja de Éfeso, de acordo com a mensagem de Cristo, é lógico, mas nós estamos voltando no tempo. A igreja se deparava com falsos apóstolos, falsos profetas, espíritos facciosos dentro da igreja. Aliás, o apóstolo Paulo, ele perdeu um tempo muito grande com a igreja de Éfeso, e depois na sua despedida, como está em Atos capítulo 20, versículo 29, ele chama os anciãos de Éfeso lá em Mileto
e passa para eles as considerações necessárias, porque as coisas iam acontecer na igreja. Aí nós saímos de Éfeso e vamos para Esmirna. Chegando em Esmirna, havia ali falsos judeus, ou falsos crentes, e eles formavam, de acordo com a Bíblia, uma sinagoga de Satanás. Parece que essa situação já vinha do passado, porque quando Paulo escreve para a igreja que estava na Galácia, ele já estava com sérios problemas com a comunidade judia. Tanto é que logo no início da sua carta ele falou: eu me admiro, porque tão depressa vocês saíram da graça para outro evangelho. Percebe? E isso continuou nas igrejas, não somente na Galácia. Hoje não é diferente. Hoje muitas pessoas que deixam a igreja, muitos delas ficam inimigos da igreja. E digo uma coisa, gente, quando abrem a boca para falar da igreja, é como se abrisse a porta do inferno. Essa é a grande realidade. Passamos por Efésio, Esmirna, chegamos a Pérgamo. Jesus disse: eu sei aonde vocês habitam. Vocês estão aí aonde está o trono de Satanás. Então a Bíblia Sagrada, ela deixa claro para nós que o trono de Satanás está na terra. E lá havia outras complicações. Vejam bem, nós estamos voltando no tempo. E vamos depois retornar para cá. Ali havia outras complicações. Muitos praticavam a doutrina de Balaão. O que era a doutrina de Balaão? Era fazer uma mistura da religião verdadeira, do paganismo com a religião verdadeira. Ele era um falso profeta. E essa situação, ela foi ficando perfeitamente caracterizada na medida que foi passando os tempos com Constantino, que ele se incumbiu de fazer uma mistura de paganismo com o cristianismo para resolver os problemas do império. Só que a igreja cristã da época comprou a ideia. Isso que foi pior. A igreja cristã da época, salvo alguma exceção de alguns cristãos, a igreja se tornou presa do sistema. Desse sistema de mistura do paganismo com o cristianismo. Só que no decorrer do tempo foi ganhando novas formas, foi ganhando novas roupagens. E esse sistema, diz a palavra de Deus, conforme está em Apocalipse 17, versículo 5, gerou filhos e filhas, que são as religiões que se multiplicaram no mundo em grande quantidade. Ótimo. Passamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, chegamos em Tiatira. Vocês aguardem que para onde nós estamos transitando aqui um caminho importante. Chegamos em Tiatira, a igreja ela cresceu. Era boa, trabalhava, executava boas obras, mas não fazia nenhum esforço para deter o avanço da apostasia. Inclusive tolerava Jezabel, alguns falsos ensinos, algumas falsas profecias, e esse convívio da igreja de Tiatira com Jezabel deu certo.
Tiatira, com Jezabel, passou a gerar filhos, só que filhos para a morte. Porque se criou situações onde as pessoas foram mudando os seus comportamentos. Vamos avançar mais um pouco, vamos caminhar mais um pouco, chegamos a Sardes. Olhamos para a igreja de Sardes, a hipocrisia caracterizava a igreja. É bom, gente, vocês ir guardando um pouquinho isto, que o assunto é importante. A igreja de Sardes, a hipocrisia caracterizava a igreja. Os crentes não eram aquilo que eles fingiam ser dentro da igreja. Até fazia oposição aos erros, pregava contra os erros, mas no dia a dia do seu cotidiano, nada havia mudado. Saía de dentro da igreja, a hora que chegava no seu dia a dia, lá na sua vida particular, nada havia mudado. Parece que essas coisas é familiar. Caminhando mais um pouco na história, chegamos a Filadélfia. Filadélfia tinha pouca força, até cambaleava. Só que Jesus Cristo disse: eu coloco uma porta aberta diante de vocês, que ninguém pode fechar. Ou seja, Jesus Cristo, diante de tudo que nós estamos vendo, ele reafirmou que levará avante a obra de redenção até terminá-la. Ou seja, ninguém consegue deter o que Jesus está realizando nas cortes do céu. E a vitória só será possível porque a porta continua aberta. No fim da nossa viagem, chegamos a Laodiceia. Olhamos para a igreja, mais que igreja morna. Não sentia necessidade de mudanças, se conformava com as coisas erradas e nada fazia para mudar. Deixa como está. Não havia disposição para alcançar um ideal de uma vida vitoriosa em Cristo, se contentava com as coisas como elas se encontravam. Iam para a igreja, tudo estava bem, tudo estava ótimo, deixa como está. Igreja de Laodiceia. Vamos retornar para o nosso tempo. Ainda que reconheçamos que estamos no pleno contexto da igreja de Laodiceia, olha o que eu vou dizer. Ainda que reconheçamos que estamos no pleno contexto da igreja de Laodiceia, todos os desafios das 7 igrejas que foram alvo das 7 cartas de Jesus Cristo, eles continuam permeando todas as igrejas contemporâneas e formam labirintos que levam à perdição eterna. Por isso, igreja, que quando vocês pegam a epístola de Paulo para a igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 14 em diante, Paulo fala: tenha cuidado, sejam sábios, porque os dias são maus. Para onde nós queremos prosseguir? É preciso que se forme
uma plena consciência da extrema importância do porquê Jesus Cristo repetiu 7 vezes as mesmas palavras nas mensagens que ele enviou às igrejas. Agora sim, nós estamos caindo no mundo real nosso. Nós precisamos formar uma plena consciência da importância do porquê Jesus Cristo repetiu as mesmas palavras ao finalizar a mensagem: ao vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Durante longos períodos da história cristã, a igreja enfrentou vários desafios, além daquele que já mencionamos aqui. Como eu disse, nós estamos tratando apenas de um perfil teológico do assunto, porque senão nós ficaríamos em nossa pregação apenas numa carta. Durante longos períodos da história da igreja cristã, ela enfrentou uma infinidade de desafios, tais como perseguições, prisões, muitos tipos de martírios, expoliações, fomes e outros tantos males para que os cristãos desistissem da sua fé. E muitos fracassaram. Infelizmente, igreja, eles enfrentaram muitos desafios e muitos fracassaram. Logo no início do 2º século, alguém da igreja cristã lá de Roma disse: eu vou até Éfeso. Hoje, as 7 igrejas estão ali na Turquia, né? Dentro do país deles. Alguém lá de Roma, logo no início do 1º século, pessoas que até conviveram com os apóstolos, com os últimos apóstolos, com quem foram discípulos dos apóstolos. Alguém falou: eu vou em Éfeso para ver como a igreja se encontra. Chegando em Éfeso, isso no início do 2º século, poucas décadas depois, em Éfeso, a cidade que Paulo ficou 3 anos, chamou os anciãos para que eles tomassem cuidado, porque os lobos vorazes iam destruir a igreja. Jesus Cristo envia a mensagem para eles. Algumas décadas depois, vai alguém de Roma para Éfeso e chega lá onde está a igreja. Ele escreveu, se eu não me engano, só encontrei 3 cristãos, ou 5. Não lembro se é 3 ou 5. A gente vai lendo muito, tem coisa que escapa. Mas sabe o que ele escreveu? Todos ignorantes, não sabiam nada. Apenas tinham o nome de cristão. Infelizmente, muitos fracassaram. Hoje, a maioria das nações são regidas por princípios de liberdades e direitos, especialmente liberdade religiosa. Nós temos advogados aqui, né? Parece até que perseguições são coisas do passado, mas nós não podemos esquecer de uma coisa, igreja, que não são só apenas as perseguições que levam os cristãos a fracassarem. Esse que é o problema do mundo que nós estamos vivendo. Em cada contexto ou tempo, as estratégias satânicas são diferentes. Hoje, o pecado ou os pecados vestem uma nova roupagem, ou novas roupagens. São belas,
olha o que eu estou falando, são atrativas, aprovadas pela sociedade, sem resistência, não há necessidade de perseguições ou martírios para que muitos cristãos abandonem a igreja ou abandonem a fé. Percebe? O planeta Terra entrou em degradação por causa do pecado e da concupiscência. Instalou no mundo uma generalizada corrupção do gênero humano. A soma de tudo que havia de ruim nos séculos passados, nos milênios passados, a soma de tudo que havia de ruim ingressaram neste século de forma assustadora. Inclusive a destruição do planeta que não existia nos séculos passados. Isso está em Apocalipse 11, versículo 18. E Jesus, quando ele faz aquele sermão, aquele longo sermão que está no capítulo 24 de Mateus, aquele sermão profético, que avançou até para o capítulo 25, Jesus, mais precisamente no capítulo 24, versículo 37, ele disse que, próximo da sua vinda, o mundo se tornaria da mesma forma que acontecia no período que antecedia o dilúvio. Da mesma forma. Violência, perversidade, corrupção, pensamentos maus continuamente, a sociedade estava toda corrompida. Isso são palavras de Jesus, gente. E dentro do sermão profético do capítulo 24, mais precisamente no versículo 12 e 13, Jesus disse, por se multiplicar a maldade, existem traduções que falam maldade, iniquidade, pecado, por se multiplicar a maldade, o pecado, a iniquidade, muitos vão abandonar a igreja. O mundo será mais atrativo. Será mais atrativo. O que é maldade? É aquilo que é nocivo, aquilo que é perverso, prejudicial, aquilo que é mal, aquilo que prejudica, aquilo que fere, aquilo que se opõe ao bem, à virtude, aquilo que se opõe à probidade, à honra. É a característica do mundo de hoje. Foi o que Jesus disse. Os desafios a vencer são cada vez maiores. E eu tenho coisas ainda importantes para colocar para a igreja. Aguente. O mundo vive uma cultura padronizada, formada pelo poder econômico e pela mídia. E a sociedade dança a música que eles tocam. É a grande realidade do momento que nós estamos vivendo. Essa cultura formada pelo poder econômico e pela mídia, associada ao pecado da concupiscência. O que é pecado da concupiscência? Muitas vezes que nós pensamos que é só o desejo por riqueza. Não. Existem várias alternativas. Mas pecado da concupiscência é o desejo por bens materiais. Essa capa é preta. Se eu vejo uma marrom, essa não me serve mais. E o conteúdo é o mesmo. Se eu tenho um objeto, ele muda um pouquinho a forma, mas o conteúdo do funcionamento lá dentro é o mesmo. Este não me serve mais. Isso é pecado de concupiscência. Prazeres sexuais, exibição do corpo,
É o momento que nós estamos vivendo. Desejo do poder, então instalou no mundo uma generalizada corrupção do gênero humano. E o que eu vou dizer aqui agora é pesado. E quem falou não foi eu. Vou apenas transmitir o que está escrito. O livro de Miqueias, no capítulo 7, alguém poderia falar, mas a mensagem do livro de Miqueias foi para o povo de Israel. Para aquele momento, sim. Os 10 mandamentos também foi para o povo de Israel, naquele momento. A mensagem que está na Bíblia, ela é para nós. E a profecia do capítulo 7 de Miqueias diz que o homem piedoso, a mulher piedosa, o homem piedoso foi aniquilado da terra. Aí vocês vão ler o capítulo 7, nós não temos tempo. Vocês vão ler o capítulo 7 de Miqueias, ali fala que os governos se corromperam. Lá fala príncipes e reis, que é a mesma coisa. Os governos, o homem piedoso foi aniquilado da terra. A Bíblia está falando para nós, gente. E eu gosto de profecia. Aliás, tem gente que me conhece aqui como pregador do Apocalipse. Né? O homem piedoso foi aniquilado da terra. Como? Você vai no capítulo 7. Os governos se corromperam. Vai lendo. A justiça se corrompeu. A sociedade se corrompeu. A família se corrompeu. E o texto fala assim, os melhores deles é como um espinheiro. Cuidado, não confia no teu amigo. E sabe o que está escrito lá? Cuidado com o que você fala com o teu marido. Cuidado com o que você fala com a tua esposa. Está lá no capítulo 7. Ou seja, lá fala o seguinte, com aquela que dorme contigo, com aquela ou com aquele que te abraça. É o esposo e a esposa. E o que nós vemos hoje? Quando casa é amorzinho para todo lado. Daí a pouco trava uma batalha judicial e são inimigos. Aí o que um falou, o outro falou, vai ser usado contra eles. É o nosso tempo. O homem e a mulher piedosas foram aniquilados da terra. Hoje prosperam o materialismo e o culto ao corpo. Olha o que eu estou dizendo. Hoje prospera o materialismo e o culto ao corpo. Existem milhares de pessoas que perdem a vida porque não se aceitam. Existem pessoas que passam um filtro e depois vê a sua foto, quando cai na realidade entra em depressão. O mundo foi seduzido pela imagem. O mundo trocou a ética pela estética. Bilhões de pessoas são influenciadas e manipuladas pelo virtual. Está acontecendo uma crise de gêneros, de negação de si próprio. Como Jesus disse, como ovelhas que não têm pastor. E digo uma coisa, igreja.
Mais um pouquinho com a paciência de vocês, nós chegaremos no final. E digo uma coisa, se hoje as coisas estão ruins, vai ficar muito pior. Acho que vocês estão acostumados com aquela expressão que diz assim, nada é tão ruim que não possa piorar. E vocês sabiam que isso está na Bíblia? Vamos ver? Se as coisas estão ruins, vão piorar. O profeta Jeremias, no capítulo 12, versículo 5, no capítulo 12, ele ainda estava no seu ministério, no começo ainda, tinha muita jornada pela frente, e Jeremias começou a reclamar. Que a coisa estava pesada. E Deus falou, Jeremias, olha, eu vou falar contigo. E essa mensagem é para nós, gente. Vocês vão ver para onde eu vou terminar. Jeremias, ouça o que eu vou dizer para você. Se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como você vai competir com os cavalos? Se posso confiar em você só quando as coisas estão em paz, como vai ser na hora da enchente do Jordão? Deus falou isso com Jeremias. Se hoje achamos difícil ser cristãos ou adventista, se negligenciamos a fidelidade a Deus e à família, se sucumbimos diante de pequenas tentações diárias, muitas vezes dentro da própria igreja, sim, dentro da própria igreja, é o lugar que mais enfrentei tentações na minha vida. Ora, o diabo persegue a igreja. Vocês entendem isso? Se nós sucumbimos diante destas situações, eu pergunto, como venceremos as crises, as maiores crises da vida? Como resistiremos às tribulações? Como conseguiremos permanecer nas dificuldades insuportáveis, nos enganos da contrafação satânica? Contrafação satânica, vocês lembram que quando a feiticeira chama Samuel e Samuel aparece, foi o diabo que apareceu, aquilo foi uma contrafação. Mas contrafação não é só aquilo lá. Eu já passei alguns momentos difíceis por causa da contrafação de Satanás. O pior está para acontecer. Correr com os cavalos e a enchente do Jordão. E eu digo para a igreja, embora acreditemos na veracidade dos fatos registrados no capítulo 13 do Apocalipse, vou repetir, embora acreditemos na veracidade dos fatos registrados no capítulo 13 do Apocalipse, que fala de perseguição, de morte, de sinal de besta, o apelo final não é para vencer sinal da besta, decreto de morte e perseguições. O apelo final, seguindo a mensagem do terceiro anjo, é para sair de Babilônia. É o forte apelo. O que é sair de Babilônia?
vencer os desafios relacionados nas 7 cartas que Cristo enviou às igrejas. Vocês viram por que nós fomos fazer uma viagem no tempo? É vencer os desafios que nós observamos só um perfil do assunto teológico, porque existiam outros, daquelas cartas que nós constatamos, e vencer essa nova roupagem que o pecado vestiu no mundo moderno. Sair de Babilônia é vencer a futilidade, é vencer a decadência dos valores morais e espirituais, que ingressaram neste milênio assustadoramente, como a enchente do Jordão. Trata-se de um conflito. Só que esse conflito que eu vou dizer aqui não é o grande conflito. É um conflito teu e meu, individual. O grande conflito, Jesus derrotou o diabo no céu, Jesus derrotou o diabo na cruz e vai derrotar ele no finalmente. O conflito que nós estamos vivendo hoje é aquele que Paulo escreveu para os Gálatas, capítulo 5, versículo 17. É entre o nosso corpo, a nossa carne e o Espírito Santo. Esse é o conflito que nós estamos vivendo, é uma batalha individual, porque a salvação é individual. E quando Paulo escreve dizendo sobre esse conflito, o Espírito Santo luta com você, trabalha com você, e nós nos rastejamos, nos levantamos, caímos, começamos a rastejar de novo, e ele te levanta, é uma batalha, é uma luta para que nós não perecemos. Acontece aquilo, esse mesmo conflito, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 7, e no versículo 24, ele falou assim: miserável homem que sou. Quem vai livrar esse corpo da morte? Miserável homem que eu sou. Quantas vezes nos rastejamos por causa do pecado? Esse é o pior. Eu vou concluir, igreja. Só que Jesus Cristo avisou que isso ia acontecer. Lembra que ele falou, vai multiplicar a iniquidade. É isso que nós estamos vendo no mundo, gente. Agrada os olhos. Quem que não gosta de ver a beleza? Quem dizer que não gosta está mentindo. E Jesus falou, seja fiel até a morte. Em outro momento, o apóstolo Paulo falou, meus amados, mantenha-se firmes. Que nada vos abale. Sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que com o Senhor vocês não vão perder nada. Vocês sabem que com Deus vocês só vão ganhar. Isso está em 1 Coríntios 15, 58, lá no final. Como vencer os desafios do século 21? Em um certo momento, Jesus foi cercado ali por algumas pessoas, e eles, com segunda intenções, fizeram algumas perguntas a Cristo. E Cristo respondeu, vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Outro momento ele fala, olha, vocês precisam examinar a Bíblia, porque se vocês querem chegar na vida eterna, é só a Bíblia que vai mostrar o caminho.
Só que, em um outro momento, Jesus fala, olha, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido. Nós vamos fechar o assunto. Nós estamos falando dos desafios a vencer. Em outro momento, Jesus fala, olha, como um tesouro escondido. Naquela época de Jesus, quem ouvisse essa parábola entendia bem a mensagem. Porque na época não havia a segurança de um sistema financeiro. Alguém tinha uma grande fortuna, ouro, prata, ele se sentia inseguro. Ele tinha um sítio, uma propriedade, ele enterrava, ou nas pedreiras, ou no chão. Depois vinha a guerra, ou ele ficava velho, ou morria. A família não sabia porque era coisa secreta, só sabia que estava lá. Outras vezes a pessoa ficava muito velha, esquecia, vendia. Ou seus sucessores vendiam. Alguém que sabia que havia o tesouro ali, vendia tudo que tinha. Olha o que Cristo falou. Se livrava de tudo. Só que Cristo, quando fala que vendia tudo que tem, se livrava de tudo, Jesus estava dizendo, olha, renuncia ao mundo. Se livre. Se existe alguma coisa que te atrapalha, se livre. Só que quando Jesus Cristo fala que o reino dele é como um tesouro escondido, para você encontrar esse tesouro na época, você tinha que cavar. E não sabia onde ele estava. Só que cavar exige fé. Olha o que eu vou dizer aqui em seguida. Só que cavar exige fé. Fé é a garantia do que se espera e a prova do que se vê. Então, para você cavar, exige fé. Mas existe um gravíssimo problema. Jesus Cristo disse, quando o Filho do Homem voltar, porventura eu vou encontrar fé na terra? Porventura, quando voltar, alguém estará cavando o tesouro? Associando a palavra de Cristo, vende tudo, se livra, a Bíblia nos ajuda mais um pouco. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, eu digo o seguinte, que é preciso para que nós vençamos os desafios, senão não vamos vencer. Paulo, ele escreve, Filipenses 2, versículo 5, tenha o mesmo sentimento que teve Cristo. Aí é o máximo do exemplo. Tenha o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo, que se esvaziou por completo para derrotar Satanás na cruz e dar salvação aos que invocam o seu nome. Se esvaziou. Jesus falou, olha, vende tudo. Se livra, renuncia, se livra de tudo que te atrapalha. Você poderia fazer uma pergunta? Mas como isso pode acontecer? Eu digo para vocês, igreja, para fechar o assunto agora. Se verdadeiramente nós permitimos a ação do Espírito Santo, se verdadeiramente nós permitimos que o Espírito Santo use quem nós somos de acordo com a vontade dele, no próprio capítulo 2 de Filipenses 5, quando Paulo disse, tem o mesmo sentimento de Cristo, ele se esvaziou por completamente, mas em seguida no versículo 13 ele disse, porque Deus, o Espírito Santo, Deus é que produz
o querer e o realizar. Olha como conclui o assunto. Segundo a sua boa vontade, para que vos torneis filhos irrepreensíveis. Olha só, livre de tudo. Filhos irrepreensíveis, sinceros, íntegros, no meio de uma geração corrupta, vocês vão resplandecer como as estrelas nos céus. Amém. Então, para concluir, eu vou ler o mesmo texto que nós lemos quando abrimos o culto, a pregação. Apocalipse 3, versículo 21, 22. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça e obedeçam. Amém?